Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Amados, hoje novamente estamos aqui para continuarmos a exposição do livro do profeta Jeremias. Eu sou o professor Fábio Machado e hoje estarei expondo dos capítulos 21 até o capítulo 24. Entendemos claramente que as profecias do livro de Jeremias não estão registradas na mesma ordem em que foram anunciadas, pois há capítulos depois deste que dizem respeito a Jeoacás, a Joaquim e a Jeconias, que reinaram todos antes de Zedequias, de cujo reinado a profecia registrada neste capítulo traz a data. Aqui no versos 1 e 2 nós temos a mensagem que Zedequias enviou ao profeta para que perguntasse ao Senhor por eles. Nos versos 3 a 7, nós temos a resposta que Jeremias, em nome de Deus, enviou àquela mensagem, na qual o próprio Deus os faria retroceder e pelejaria contra eles. Os feriria com grande destruição e pestilência, tanto homens como animais. Depois entregaria Zedequias, seus servos e o povo que havia sobrevivido nas mãos de Nabucodonosor, daqueles que não os poupariam, nem teriam misericórdia deles. Dos versos 8 ao 10, ele propõe ao povo o caminho da vida e da morte, e aconselha o povo a sair da cidade, rendendo-se ao rei da Babilônia para preservarem suas vidas, pois o Senhor entregaria Jerusalém aos caldeus e eles a queimariam. Nos versos 11 e 12, ele aconselha o rei e sua família a se arrependerem e agirem com justiça. E nos versos 13 e 14, a não confiarem na força da sua cidade, pensando que estivesse segura, pois Deus lhes assegura: castigar-vos-ei. Como resultado da mensagem enviada à casa do rei no capítulo anterior, aqui temos registradas algumas profecias que Jeremias anunciou na corte, em alguns reinados anteriores, para que pudesse ficar evidente que eles tinham recebido bons avisos com muito tempo antes que fosse pronunciada a sentença fatal sobre eles. Assim, eles tiveram tempo de sobra para evitá-la. Então nós temos dos versos 1 ao 9 do capítulo 22, uma mensagem enviada à família real, aparentemente no reinado de Jeoaquim, referente em parte a Jeoacás, que foi levado cativo ao Egito, e em parte a Jeoaquim, que o sucedeu e agora tinha ascendido ao trono. O rei e os príncipes são exortados a executar o direito e a justiça, a não oprimir ninguém e não derramar sangue inocente, e são assegurados de que, se assim o fizerem, a família real prosperará. Caso contrário, seriam todos destruídos. Nos versos 10 a 12, Jeoacás, aqui chamado de Salum, é motivo de choro e lamentação, porque partiu e não voltaria mais, antes morreria no exílio. Nos versos 13 a 19, Jeoaquim é censurado por sua conduta perversa com o povo, obrigando-o a construir seu esplêndido palácio sem salário e impondo-lhes pesadas taxas,
violando assim as leis de Deus. Ele foi morto no segundo cerco a Jerusalém, e seu cadáver foi desonrado, tendo sido deixado como um jumento morto à beira do caminho, para ser devorado por animais carniceiros. Dos versos 20 ao 23, nós temos uma mensagem que foi enviada a Joaquim, também conhecido como Jeconias, filho de Joaquim. O Senhor falou com ele nos tempos de prosperidade, mas ele não quis ouvir. Agora o juízo se aproxima. Os pastores e os amantes irão para o cativeiro por causa da maldade e sofrerão dores e angústias como as de parto. Dos versos 24 a 30, o Senhor arrancaria Jeconias como se fosse um anel, ainda que fosse um anel valioso, e iria entregá-lo nas mãos de Nabucodonosor, assim como sua mãe. Seriam levados cativos, e lá no exílio morreriam. Jeconias teria uma biografia vergonhosa, constrangedora. No capítulo 23, o profeta, em nome de Deus, transmite suas repreensões e ameaças. Nos versos 1 e 2, as ameaças são aos príncipes negligentes ou pastores do povo. Nos versos 3 e 4, esses pastores que prometeram tomar conta do rebanho, mas tinham falhado no cumprimento do seu dever. Então o próprio Deus recolherá as ovelhas e as fará fecundas, levantando pastores para delas cuidarem. Nos versos 5 a 8, quando o Senhor levantar um rei, este será sábio e reinará com justiça. Judá será salvo e Israel habitará seguro. O Senhor ficará conhecido não como aquele que tirou Israel do Egito, mas como aquele que resgatou seu povo de todos os lugares para retornar à sua terra. Nos versos 9 ao 22, aos profetas e sacerdotes ímpios, cujos comportamentos típicos de pessoas de mau caráter são descritos aqui detalhadamente em vários exemplos, de modo especial pelo fato de imporem ao povo suas falsas inspirações, fazendo o povo errar, algo que assombrava o profeta. Deus intervém e assevera que lhes trataria como absinto e águas venenosas, porque esses profetas derramaram impiedade sobre a terra. Exorta o povo a que não deem ouvidos a eles, pois as palavras de esperança não provinham de Deus, pois ele não os enviou. Os profetas não estavam no conselho de Deus. Caso estivessem, teriam feito o povo ouvir seus conselhos e abandonar seus pecados. Dos versos 23 a 32, o Senhor continua afirmando que não é Deus somente de perto, mas também de longe, e que não adianta tentar se esconder dele. E exorta aqueles profetas que dizem mentiras, afirmando que seus sonhos eram revelações divinas, a serem íntegros. Sonho é sonho, profecia é profecia, e se põe contra esses profetas para puni-los. Nos versos 33 a 40, ao povo profano que ridicularizava os profetas de Deus e os desafiava e provocava, Deus manda Jeremias responder a esse povo que eles eram peso e que acrescentasse: eu vos arrojarei, significando que o castigo estava próximo. No final do capítulo anterior, tivemos a predição da destruição total de Jerusalém, e que ela seria abandonada e esquecida,
e qualquer que tenha sido o efeito que possa ter tido sobre outros, temos razões para pensar que deixou o profeta muito melancólico. Agora, nesse capítulo, Deus o encoraja, mostrando-lhe que, embora a desolação parecesse geral, ainda assim não estariam todos igualmente envolvidos nela. Mas Deus saberia como distinguir, como apartar o precioso do vil. Alguns tinham ido ao cativeiro, já com Jeconias. Sobre eles Jeremias lamentou, mas Deus lhe diz que isso seria para o bem deles. Outros permaneceram ainda, endurecidos em seus pecados, e contra eles Jeremias tinha uma justa indignação. Mas eles, Deus diz ao profeta, seriam levados em cativeiro, e isto seria comprovadamente para castigo deles. Para informar e influenciar o profeta a respeito disso, nós temos aqui no capítulo 24, nos versos de 1 a 3, a visão de 2 cestos de figos, um deles com figos muito bons e o outro com figos muito ruins. Dos versos 4 a 7, nós temos a explicação dessa visão, aplicando a visão dos bons figos àqueles que já tinham sido enviados ao cativeiro para o seu próprio bem e voltariam de lá sendo trazidos por Deus, que daria a eles um coração para que pudessem conhecê-lo e seriam seu povo. Dos versos 8 a 10, nós temos a explicação dos maus figos, sendo comparados àqueles que seriam tratados com os Edequias e seus príncipes, tanto os que ficaram em Jerusalém como aqueles que estavam no Egito. Eles seriam feitos objeto de espanto, calamidade, escárnio em todos os lugares e seriam consumidos pela espada, fome e peste. E assim, amados irmãos, concluímos a exposição de hoje. E eu gostaria de deixar para a meditação dos irmãos o capítulo 23 e o verso 29, que diz assim: Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Amados, eu leio esse texto e é impossível não relacioná-lo com a história, a narrativa dos discípulos no caminho de Emaús. Quando eles narram, pensando naquilo que tinham ouvido e entendendo que havia sido Jesus que estivera com eles, eles falam: é por isso que nos ardia o coração quando ele nos expunha as Escrituras. Queridos, nós temos lido um livro que é extremamente triste, é um livro chocante, é um livro que relata a situação pecaminosa do povo de Deus, com todos os seus pecados, cada narrativa mais triste que a outra. Tanto é que o nosso amado irmão Jeremias, é também chamado do profeta chorão, porque a situação era horrenda, era horrorosa. Mas em meio a tudo isso, o Senhor fala que a palavra dele é como fogo, o martelo que esmiuça a penha. Que penha seria essa? Seria a pedra do nosso coração. Deus vai começar a falar agora que ele daria um coração para que o povo dele conhecesse. E quando eu com os discípulos lá no caminho de Emaús, quando eu lembro daquela palavra, não nos ardia o coração. Diante de tudo isso que você tem lido, como está o teu coração? O teu coração está ardendo de vontade de se aproximar de Deus? O teu coração está ardendo de vontade de conhecê-lo mais e mais, de ter intimidade com o Senhor?
Como você está se sentindo? Quando você ouve a palavra de Deus, o teu coração arde de desejo, de alegria, tuas lágrimas descem aos teus olhos de alegria, da presença de Deus na tua vida? Amados, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, nós temos que ter, todos nós, corações sensíveis a ela, para que ao ouvi-la, o nosso coração se molde, se adeque, coloque em nós o ardente desejo de servi-lo ainda melhor, porque nós devemos ser gratos, mas muito gratos a Deus, termos o nosso desejo como o questionamento de Davi consigo mesmo: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tens feito? O que eu darei ao Senhor? O que você dará ao Senhor por todos os benefícios que Ele te tem feito? Amados, que o nosso coração arda quando essa palavra que é fogo queime nele, que o nosso coração se quebrante como uma pedra após ser golpeada por uma marreta, que se despedaça, que o nosso coração possa se quebrantar na presença da palavra de Deus. Que o Senhor vos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.